E aí, meus amiguinhos, tudo bom com vocês? E aí, tudo tranquilos? Preparados para a segunda parte? Você que é clínico aí, você que está aí fazendo residência, especialização de clínica, você está feliz, né? É a sua área, tá aí feliz e contente, só tranquilo. E é isso aí, né? Cada um na sua área, né? Coisa linda, maravilhosa, a clínica, é isso? Então vamos lá começar a nossa história de hoje, né? Deu uma travada aqui nas coisas. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo direitinho? Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver se tá visualizando bem. Se tiverem me vendo, digam aí. Tá tudo certo? Estão me vendo tranquilamente? O som tá bom, o vídeo tá bom, tá travando, tem alguma coisa? Respondam-me se tá tudo certo. Se tiver tudo certo, tudo certo. Quero só ver como é que tá aqui na imagem. Aí. Então tá tudo certo. Se estão vendo, então vamos começar. Beleza, beleza. Pronto. Então hoje aqui é nossa segunda live de discursivas de clínica. Essa semana tá sendo fera, né não? Já fiz a minha inscrição. Tá perguntando aqui o Alexandre. Boa tarde, Rafael. Você conseguiu fazer sua inscrição? Consegui. A foto tinha dado um probleminha, mas depois eu mudei a foto, aí deu tranquilo. Mas o diploma deu tranquilo, tudo certinho. Falta pagar, né? Fiz a inscrição, mas não paguei ainda não. Mas o documento, tudo certinho, tudo ficou tudo certinho lá. Não teve problema com nada, não. Inicialmente deu probleminha, assim, na foto, mas depois aí eu mudei, né? Coloquei essa mesma foto aqui, essa aqui que vocês estão vendo aqui. Coloquei essa, né? Supostamente o fundo é branco, né? Essa foto deu certinho. A outra que eu tinha colocado, que eu tinha tirado aqui com essa parede, não deu certo, não. Acho que teve preconceito com a parede. Né? Vamos lá, vamos começar. Se você entrar na plataforma, aqui o Marcos está perguntando, como é que eu sei que está certo ou errado, Rafael? Se você entra na plataforma, os seus dados estão tudo certinho, está tudo certo, você consegue imprimir o boleto, é porque está tudo certo, né? Se você vê lá que você consegue baixar o diploma e baixar a foto, não aparece nenhuma mensagem de erro, então está tudo certo, né? Não mudou o seu nome, não mudou nada, então o meu tá assim. Quando eu entrei da última vez, né? Eu entrei umas 5 vezes, eu acho já, né? E tava tudo certo, não mudaram. Que eu entrei foi. Aí eu fiz, né? Imprimi o boleto e aí entrei umas 3 vezes ainda, né? Se tá sumindo a foto do diploma, você coloca de novo, né? Tenta colocar de novo. Certo? Então vamos começar aqui a nossa historinha. Eu tive umas ideias, não sei se vocês concordam. Vou falar uma ideia que eu tive e aí vocês dizem para mim se vocês gostam. Eu tô com vontade de criar um livro digital, mas não vai ser agora, né? Esse vai ser tranquilo. Tô querendo criar um livro da gente, da nossa iniciativa, né? Um livro aí para as pessoas que vão fazer o Revalida. Um livro preparado por mim, através dos resumos e tudo, né? Os resumos que eu tenho. Agora ele tem que ser corrigido algumas coisas, né? Atualizado. E eu estava com ideia da gente criar alguns grupos específicos por área, porque aqui a gente tem pediatras, a gente tem obstetras, ginecologistas, a gente tem cardiologistas, tem reumatologistas, tem até tem até cirurgião aqui, cirurgião plástico, todo tipo de especialidade que você imaginar, né? Aqui na nossa no nosso grupo aqui de estudos. Então eu estava com a vontade de criar grupos, né, por especialidade, para justamente que me mandam questões. Já aconteceu algumas vezes de mandarem algumas questões e eu ter que pesquisar muita coisa para poder responder. Aí, se a gente criasse grupos separados por especialidade, eu tenho certeza que ficaria mais fácil na resolução, responder às perguntas das pessoas. Então, esse era um ponto. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu vou ver a viabilidade para fazer isso. E aí, quando terminar essa questão do Revalida, eu vou investir tempo em fazer esse livro totalmente digitalizado.
né, em PDF, tudo certinho, né? Quando tiver pronto, eu mando os capítulos das áreas para esses grupos que eu estou com vontade de criar. Pelo menos tendo uma pessoa ou duas em cada grupo, né, junto comigo, de cada especialidade, já vai dar para a gente fazer. Eu acho que dá, porque eu acho que deve ter gente cara não seja, sei lá, reumatologista, mas ele, sei lá, é clínico geral, né? Aí já sabe um pouco mais da área em relação a essa área específica. Eu tô com vontade de fazer isso. O que vocês acham? Vocês acham que dá certo se a gente fizesse, né? Vocês acham que daria certo se a gente dividisse assim, fizesse uns grupos aí divididos por áreas para ajudar na resposta das questões, né? Porque às vezes chega cada questão escabrosa, terrível. Então, por exemplo, pode ter algum especialista de medicina de saúde e comunidade, né? E aí é mais fácil dele responder alguns temas sobre SUS, né? Aí tem muita gente que me manda, assim, Rafael, eu queria ajudar, como é que eu faço para ajudar? E isso é justamente isso que eu vi a melhor forma de ajudar. Porque quando, assim, não é que eu não queira fazer live com as pessoas. Vocês já viram que eu já tentei, né? Já tentei fazer lives algumas vezes. Mas é porque a pessoa que não está acostumada a fazer live, ela tem um tempo muito lento, né, de resposta. Então, a pessoa tem que ter um costumezinho. Por isso que eu gosto de fazer live com o Felipe. O Felipe já está acostumado a fazer live. Aí, a pessoa tem que, né, pegar o ritmozinho. Então, eu aconselho, se você quer fazer live, é importante que você comece a fazer, porque se você for ver meus vídeos lá no começo, era um lixo total. E eu ainda deixo eles aí para você assistir. Ó, tá vendo como eu sou? Para você ver o desenvolvimento, né? O quanto eu já melhorei. Então não dá para você começar a fazer live já comigo, né? Porque eu já tenho um tempo, um time, né? E a pessoa às vezes não tem o mesmo time. Eu tentei fazer algumas vezes e quem eu gosto mesmo de fazer live é com o Felipe, porque ele tem um time bom também de live. Apesar de, como eu e ele, né? Todo mundo tem dificuldade em alguns temas, né? Alguns temas não estudados, mas é muito legal fazer live com o Felipe. Eu gosto muito. Então eu tava pensando em fazer isso. Se der certo, né, vou fazer a proposta aí nos grupos para entrarem, e se der certo vai ser muito legal, vai ajudar muito, né? E aí a gente vai permanecer eternamente. Só o pedido que eu faço para você é que se você entrar em um desses grupos aí de área, você não saia. Quando você passar no Revalida, você não saia dele não, porque a gente vai continuar ajudando pessoas. A ajudar as pessoas a passarem no Revalida, né? Vou aqui colocando mensagens aqui. A Datriz colocou assim: minha mãe vendo as lives. Esse doutor Rafael fala muito rápido. Agora imagina para a pessoa que não entende os termos que a gente está falando. Aí vamos começar. Devaneios à parte, então essas são as minhas ideias aí, né? Vocês veem que eu sou um cara criativo, né? Começar a inventar umas coisas meio loucas, mas aí tenha paciência que muita coisa já deu certo, né? Inclusive aqui estamos numa ideia da minha cabeça que deu certo, né? Então, vamos lá, Semana Revalida Discursivas, Clínica Médica. Vamos para a frente. Segunda live de hoje, vamos lá. Também gostei muito dessas questões, viu? O FMT 2018, questão 1. Você lembra que tem duas questões na FMT para cada ano. Então, diz assim, ó, o TSH é o principal regulador da função tireoidiana. A biossíntese e a liberação de T3 e T4 são controladas por mecanismos reguladores tipo feedback negativo e mantém constante a síntese. O estoque e os níveis dos hormônios no sangue. A partir das informações dadas, responda os itens. 1. Faça um esquema de retroregulação hormonal do eixo hipófise-hipotálamo-tireoide. Fiz um esqueminha aqui, né? Peguei um esqueminha já bonitinho aí para você ver. Mas aí a 2 diz assim, ó, identifique nesse esquema as alterações decorrentes da tireoidite de Graves desse eixo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso daí, né? Sobre isso. Ó, o que acontece? Aí o hipotálamo produz o TRH, né? O hormônio TRH. Produz o TRH lá, que estimula a hipófise, que produz o TSH, né? Esse TSH vai estimular a tireoide a produzir o T4 em maior quantidade e menor quantidade o T3, né? E a nível periférico, o que acontece é que esse T4, através de enzimas periféricas, as deiodases, ele vai passar a CT3 nos locais aí de necessidade, né? A gente precisa do hormônio ativo para atuar dentro das células, certo? Outra coisa que acontece também é quando os níveis de T3 e T4 estão muito altos, eles fazem a retroalimentação negativa
hipotálamo e na hipófise. Então, eu inibo a produção desses hormônios TRH e TSH, certo? A gente sabe tudo isso. O que acontece no Graves? O Graves produz hormônios que estimulam, né? Estimulam a tireoide a produzir uma maior quantidade, né, de T3 e T4, né? Fazem isso. Então a pessoa tem a tireoidite, o hipertireoidismo por doença de Graves, né? E o anticorpo que é produzido é o TRAB, né? O antitrab, né? Então vamos ver seria assim, ó, tá vendo? Hipotálamo produz o TRH, que aí vai estimular a hipófise anterior a produzir o TSH, que estimula a tireoide, que produz o T3 e o T4. Esse T3 e T4 faz feedback negativo aqui no hipotálamo e na hipófise. E aí vai reduzir a produção desses hormônios. Vai terminar diminuindo o T3 e T4. O que acontece no Graves? Produz esse TRAB, que vai atuar diretamente na níveis de T3 e T4, ó, aumenta, que vai aumentar ainda mais o feedback negativo, fazendo com que eu tenha baixos níveis de TSH e baixos níveis de TRH. Esse é o esqueminha que você tinha que fazer aí na questão, né? Eu desenhei aqui o meu e peguei esse daí já prontinho, porque aí fica melhor, né? Já prontinho é muito bom. Mas eu desenhei aqui, o meu foi igual a esse daí também. Teve problema para fazer esse esquema, já sabendo os hormônios que cada um das regiões produz, né? O hipotálamo, a hipófise e a tireoide. Né? No Graves, o que é que a gente vê? Vê o aumento do T3, T4 e a redução do TSH, né? Então é isso daí. Número 3, ele diz assim, ó. Manifestações clínicas associadas à tireoidite de Graves. Então, ó, eu podia dizer taquicardia, né? Geralmente causada arritmias, hipertensão arterial. Eu podia falar pele úmida, né? Pele úmida e vermelha, né? Eu podia falar do exoftalmos, né? Ou então a retração palpebral também, né? Eu já disse 4 aí para você. Né? Então são sintomas que aparecem, sinais e sintomas que aparecem, né? Manifestações clínicas que aparecem na doença de Graves. E tem a irritabilidade, ansiedade, tudo isso você pode colocar como alteração. Eu coloquei esse daí. Coloquei a hipertensão arterial, o exoftalmos, a taquicardia e também a irritabilidade eu coloquei, né? E a pele úmida e quente, né? Pele úmida e quente, eu coloquei também. Então, essa é a resposta aqui do 3, certinho? Né? Mixedema pré-tibial também pode ser, tá certo? Né? É característico aí também do Graves. Tem um monte de coisa que você pode colocar, mas ele pediu só 4. Certo. Então é isso a resposta básica aqui dessa questão, né? Questão aí tranquila, que aí você tem que saber um pouquinho da fisiopatologia aqui, né? Do eixo, né? Fisiologia do eixo, e aí simbora. O FMT 2018, questão 2, né? Sabe? Lembrando que tem 2 para cada prova, né? Paciente feminino, 42 anos, foi levada por seu esposo ao pronto atendimento do Hospital Municipal com queixa de cefaleia intensa difusa associada a náuseas e vômitos, iniciada há 2 horas. Ela descreve a dor como a pior dor de cabeça da minha vida. Isso aí já faz a gente já pensar naquela, né? Cefaleia entrovoada, né? A gente tem direto essa questão, né? Cefaleia entrovoada, que é causada por hemorragia subaracnoide, né? Quando o cara fala assim, pior dor de cabeça que já senti, eu vou pensar, eita, poxa, isso aí é uma ruptura de aneurisma, né? A pior dor de cabeça, ele faz questão de escrever isso daí, a pior dor de cabeça da minha vida, né? Então, de repente, né? Começou de repente, então foi súbita, após uma discussão com a filha por problemas familiares. A cefaleia não teve melhora após tomar 2 comprimidos de dipirona, né? E a intensidade da dor agravou-se. Então, tudo tá levando a gente a pensar nisso daí, né? Nega qualquer trauma, esforço físico intenso, alterações visuais, fotofobia ou crise convulsiva. Mas afirma estar sentindo o corpo quente. Iniciado minutos depois da precipitação da cefaleia e está muito preocupada em ser febre. Nega qualquer problema médico significativo pregresso. Nega qualquer cirurgia anterior e faz uso há 12 anos de contraceptivos orais. Afirma
trabalhar como atendente de telemarketing e nega uso de drogas ilícitas, tabagismo ou etilismo. Você vê que é o quadro clínico característico de várias vezes a gente já fez essa questão, lembra? Só falta mostrar a tomografia, aí com a hemorragia, que é justamente o que ele vai mostrar aqui, né? Eles, religião católica, mas não frequenta a igreja. Exame físico, é regular estado geral, levemente ansiosa, inquieta, lúcida, orientada em tempo e espaço, desidratada, uma cruz em 4, corada, ó, temperatura 37,2, não tem febre, né? Pulso é regular, tá hipertensa, né? Afirma que está mais alto do que o habitual e frequência respiratória está tranquilo, né? Neurológico, escala de Coma de Glasgow de 15, beleza. Pupilas pequenas, ó, interessante. Pupilas pequenas. Ela tem miose, né? Miose de 2 milímetros, isocóricas e fotorreagentes, certo? A força, motores e reflexos profundos são simétricos e sem clonos. Os olhos estão normais, com movimentos extraoculares normais e sem fotofobia ou nistagmos. Fundoscopia normal. Nenhuma nodulação é detectada no exame do pescoço, mas apresenta leve rigidez de nuca. Ó, por quê? Por causa do sangue, né? Do sangue que causa essa irritação meníngea, né? Nuca. Exame abdominal sem alterações. As análises de hemograma, eletrólitos, bioquímica e análise de urina são normais. Realizou tomografia computadorizada de crânio sem contraste, né? A imagem abaixo. Então veja aí, Willis, não é isso? Não é isso que vê aqui? Polígono de Willis é justamente a área que fica aí repleta de sangue, né? O sangue aí extravascular. E aí se marca muito esse polígono de Willis. Então é isso que ele quer que você diga. Hemorragia subaracnoide, né? Que é uma cefaleia entrovoada, né? Você já fez várias dessas daí, né? No começo, quando a gente fez a primeira, foi mais duvidoso, mas agora não. Quando a gente vê, a gente já diz direto, né? Então realizou tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Tá vendo aí, ó? Vê aí o sangue aqui, ó. Não é isso? Sangue nessa região. A tomografia sem contraste não vai ver os vasos, vai ver o sangue, né? A diferença do encéfalo para cá, para essa zona de mais esbranquiçada, é porque isso aqui é sangue, né? Aí, cite 2 manobras no exame neurológico que podem ser executadas em suspeita da irritação meníngea. Ele mandou citar, certo? Eu vou dizer, manobra de Kernig e Brudzinski, né? A de Kernig é aquela que a gente pega a perna, né, dele e a gente a gente estende a perna dele e aí ele flexiona a outra perna por causa da hiperextensão da meninge, né? Então levanta a perna, aí ele flexiona a outra, né? Estendo e levanto a perna, ele flexiona a outra perna. E outra manobra de Brudzinski é quando eu levanto aqui a cabeça, né? Em decúbito dorsal, as duas, eu levanto a cabeça e aí ele também dobra as pernas para não hiperestender a meninge, nas meninges. Então, são as duas manobras aí, fácil, né? Que você podia fazer. É isso. 2. Também tem aquele signo não sei se era de platô, eu acho que é de platô. Quando você faz a iluminação, ele tem, em vez de fazer miose, ele faz midríase. Parece que tem um negócio desse, né? Tem, né? Eu acho que sim. Não, se vocês lembrarem, vocês me falam. Eu acho que tem um negócio desse, assim, mas... Né? Quando ele estimula, aí ele faz, em vez de fazer miose, ele faz midríase. Vocês lembram disso? Eu acho que tinha uma coisa assim. Mas aí vocês me falam. Se eu tiver certo ou se eu tiver errado, vocês me falam. Tá? Eu lembro de algo desse jeito, né? Certo. Beleza. Então, manobras são essas. 2. Em caso de não possuir o exame de imagem disponível em seu pronto atendimento, como proceder à investigação para confirmação diagnóstica? O que é que eu vou fazer aqui, né? Se eu não tivesse isso daí, se eu não tivesse esse daí, o que é que eu poderia pensar? Eu poderia pensar, por causa da rigidez de nuca, eu poderia pensar em outras patologias, como, por exemplo, a meningoencefalite viral ou bacteriana, né? Então, eu procederia sem a tomografia, né? Eu faria um exame de fundo de olho, né? Como ele diz, eu acho que ele fez, deu normal, né? O fundo de olho aqui deu normal, se não me engano. Fundoscopia normal. Então, ele não observou aí aumento da pressão, né? A fundoscopia foi normal. Então, o que ele faria? Ele faria um exame de líquor, né? Punção lombar, né? Punção lombar. Então, seria aí o exame, próximo exame que se faria se não tivesse a tomografia, né? Punção lombar. Né? Aí ele pergunta aqui,
qual a principal hipótese diagnóstica para esse caso descrito? É a hemorragia subaracnoide, né? Por causa da imagem fica aí claro, né? A clínica e a imagem. Aí como é que você justifica? Paciente com uma cefaleia súbita e com a imagem tomografia de hemorragia no polígono de Willis. Então, né? E quarto, considerando os dados clínicos e radiológicos disponíveis, cite 3 diagnósticos diferenciais. O que é que eu pude dizer? Eu já falei, né? Meningoencefalite viral, meningoencefalite bacteriana. Falar também, o que a gente podia dizer? Eu podia dizer também deixa eu ver aqui. Eu podia dizer. Sim, eu podia dizer né, AVE hemorrágico. Já que eu tenho hemorragia aqui, eu poderia dizer AVE hemorrágico, né? AVE isquêmico já não tem tanta probabilidade. Por quê? Porque aqui, como tem sangramento, estou vendo sangramento, então tem menos probabilidade de ser AVE isquêmico, né? Mas aí hemorrágico, seria mais um hemorrágico, mais cara de hemorrágico, né? Então AVE hemorrágico e também eu poderia falar, né, da provável etiologia, ruptura de aneurisma, né? Ruptura de aneurisma seria outro diagnóstico possível. Existem outros também, né? Ruptura de aneurisma, AVE hemorrágico, meningoencefalite viral, meningoencefalite bacteriana, né? Todos esses diagnósticos diferenciais que a gente pode falar aí nesse caso também, né? Beleza. Então, é isso. Essa questão aí, tranquila. A gente já fez muitas questões iguais a essa, então não tem no problem, né? No problem com essa questão. Então vamos para a próxima. 2017, a primeira questão da UFMT. Mulher negra, 17 anos, prostituta, em uso irregular de contraceptivo oral, refere dor pélvica súbita, acompanhada de sangramento vaginal discreto há 24 horas. Refere leucorreia crônica, amarelada, com odor fétido. Ao exame físico, apresenta-se febril, hipocorada, pressão arterial de 90/60, frequência cardíaca de 110, com dor à palpação e fossa ilíaca direita, com compressão e descompressão local dolorosa. A partir das informações dadas, responda aos itens. 1. Cite 3 hipóteses diagnósticas prováveis, justificando-as. Então, quando eu escrevi 3, que foi assim, ó. Eu escrevi a que eu penso mais, né, apendicite, não é isso? Eu escrevi gravidez ectópica, prenhez ectópica, né? E escrevi também, prenhez ectópica rota, né? Por causa aqui da instabilidade hemodinâmica. Prenhez ectópica rota, já pelos antecedentes, né? E também coloquei DIP, doença inflamatória pélvica. É prostituta. Aí tem, leucorreia crônica amarelada com odor fétido. Aí eu disse, isso aqui pode ser uma DIP, né? Tem esse aqui, refere leucorreia crônica amarelada de odor fétido. Aí eu disse, DIP. Agora, ela é prostituta, tem uso irregular de contraceptivo oral. E tem aí essa dor súbita, pélvica súbita, né? Aí eu disse, essa dor pélvica súbita, mais essa característica de infecção pode ser uma DIP. Essa dor pélvica súbita, mais o antecedente de ter uso irregular de contraceptivos, de ter, ter relações sexuais, né? Muitas relações sexuais, é prostituta, eu coloquei, pode ser uma gravidez ectópica, né? Também poderia ser, eu coloquei também a apendicite, né? Porque, dor à palpação da fossa ilíaca direita, a compressão e descompressão, né? Então, justamente na fossa ilíaca direita, poderia ser tanto a gravidez ectópica, né? Uma massa anexial aí, e tanto a apendicite. Poderiam ser 3 diagnósticos diferenciais, né? Hipóteses diagnósticas prováveis aí. Então, é assim que eu justifiquei, né? Essas 3 aí, por causa dessas características. A questão da gravidez ectópica, por causa do uso irregular de contraceptivo, mais a dor pélvica súbita. A questão da gravidez e também essa hipotensão, a gravidez ectópica rota, né? Por causa da hipotensão arterial. E ataque cardíaco. Já a questão da DIP, por causa da uso irregular de contraceptivo, essa dor pélvica súbita, a dor pélvica súbita, mais a leucorreia crônica amarelada de odor fétido, né? Foi por causa disso que eu coloquei.
E a apendicite eu coloquei por causa da palpação da fossa ilíaca direita, a descompressão local dolorosa, né? Então, as 3 diagnósticos diferenciais que eu coloquei foram esses 3, tá? Existem outros também que você pode colocar, né? Colocar aqui torção de ovário, poderia ser também, né? Torção de ovário também poderia ser. Aí você tem que justificar em cima dos dados que ele deu. A torção de ovário, você podia falar aí também dessa questão do sangramento, né? 2. Cite 4 exames indicados inicialmente para esclarecimento diagnóstico, justificando-os, né? Aí fizeram a pergunta aqui, que é uma pergunta que é uma pergunta válida, né? Colocaram aqui. Essa questão é de clínica? Pois é. Colocaram ela em clínica médica. Aí eu não posso fazer nada, né? Colocaram ela em clínica médica. É por isso que a gente tá fazendo. Eu acho que foi por causa. Não sei porque colocaram em clínica médica. Podia ser até tocoginecologia ou cirurgia, né? Mas clínica médica, mas colocaram em clínica médica. Por isso que eu tô fazendo aqui hoje, tá? Tenha piedade, né? Por isso, eu tô fazendo só por causa disso, porque colocaram. Mas tudo bem, né? Então, se de 4 exames indicados inicialmente para esclarecimento diagnóstico, a gente poderia fazer o quê? Ó, beta-HCG, ultrassonografia abdominal, hemograma completo, podia fazer ultrassonografia transvaginal, né, para ver a gravidez, né? Podia fazer tomografia, né, de abdômen, né? Computadorizada de abdômen era uma coisa que a gente podia fazer, né? Então, poderia fazer vários exames aí, você podia colocar, né? Então, coloquei esse, né? Coloquei tomografia computadorizada de abdômen, coloquei ultrassonografia abdominal total, coloquei hemograma completo, ultrassonografia transvaginal e beta-HCG. Por isso que eu coloquei. Tá? Exame que você podia fazer. 2. É isso aí. Pronto. Foi assim que eu respondi. Tá? É isso aí, é clínica. Colocaram como clínica. Então, estou seguindo aí. Estou seguindo as instruções aqui da UFMT. Então, o FMT 2017-2, ó, diz assim, ó. Homem branco, 40 anos, mestre de obra, hipertenso, diabético, tabagista moderado, há 20 anos. Refere início do quadro a 24 horas, com febre alta e calafrios, acompanhados de dor, rubor e edema na perna direita. Evolui após 48 horas sem tratamento, com piora do quadro, com mal-estar geral, aumento da dor, do edema e aparecimento de lesões bolhosas na perna e febre alta contínua. Ao exame físico, algo confuso, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, respiratória de 26, pressão arterial de 110 por 80, com sinais flogísticos em toda a extensão do membro inferior direito, com bolhas necrohemorrágicas na perna e sinais de síndrome compartimental. Cordão eritematoso e doloroso ao longo da coxa e linfonodos inguinofemorais dolorosos. A partir das informações dadas, responda os itens. Então, o que foi que aconteceu com essa criatura, com esse homem aqui de 40 anos? Ele teve uma infecção na perna, né? Uma erisipela, e essa erisipela ela gerou aí um quadro necrótico, né? Um quadro de septicemia, né? Que progrediu para essa septicemia. Então ele pergunta assim: qual o diagnóstico clínico nas primeiras 24 horas? Você podia colocar erisipela ou então podia também colocar a celulite, né? Eu podia colocar as duas coisas, né? Erisipela ou celulite, né? Simplesmente um quadro inicial, aí ele não colocou mais características, então as duas coisas a gente poderia colocar, né? Erisipela ou celulite. E ela evoluiu para uma fascite necrosante, né? Uma fascite necrosante com septicemia, né? Ó, você vê que teve uma repercussão clínica, né? Sistêmica, né? Com bolhas necrohemorrágicas na perna e sinais de síndrome compartimental. Então foi isso. Ele tinha já fiz uma questão assim. A gente já fez uma questão assim, né? Eu acho que foi de marca X a questão que a gente fez disso daí, né? Eu já fiz uma questão bem parecida com essa. Eu não lembro mais onde foi que eu já fiz tanta questão que eu não lembro mais onde foi, mas foi numa live que eu fiz isso daí. Então é isso. Foi uma erisipela que progrediu, né? Certo. Então é isso daí. Qual a conduta terapêutica indicada? O que a gente vai fazer aqui? Então, tem algumas coisas que você vai fazer. Primeiro, internar esse paciente em UTI. Ele está com síndrome compartimental. Então, você tem que fazer internação em UTI, né? Além de internar na UTI, você vai fazer a estabilização cardiopulmonar, né? Desse paciente. Vai fazer os acessos venosos que você necessitar, né? Reposição aí volêmica, né? Venosa. Você vai fazer esse paciente internado na UTI. O paciente tem um quadro infeccioso, então você vai fazer um antibiótico de amplo espectro, né? Nesse paciente.
e vai fazer o desbridamento dessas zonas de necrose, né? Você vai fazer o desbridamento das zonas de necrose. Além de fazer o desbridamento, você vai tratar a descompressão da síndrome compartimental, né? Você vai fazer vai abrir as fáscias, né? Por causa dessa síndrome compartimental. Senão vai perder aí a vascularização do membro, né? Então, a gente vai fazer aí a descompressão da síndrome compartimental. Certo? Então, de novo, interno o paciente em UTI, faço o acesso venoso, estabilizo o paciente, né? Faço antibiótico de amplo espectro e faço aí o desbridamento dessas zonas de necrose mais a descompressão, né? Descompressão. Certo? É assim que nós vamos fazer a nossa conduta terapêutica, né? A conduta terapêutica. Tranquilo, né? A questão não teve... a gente já fez uma questão igual a essa, foi tranquila também, né? O FMT 2016 agora. Questão 1. Diz assim, ó. Homem negro, 50 anos, cobrador de transporte coletivo, tabagista de 2 maços por dia por 30 anos. Refere início de quadro a 90 dias, com astenia, anorexia, sudorese noturna e emagrecimento de 10 quilos no período. Em 90 dias ele emagreceu 10 quilos. Rapaz, isso aqui você tem que já pensar assim, câncer, né? Ó, anemia, astenia, anorexia e sudorese noturna, né? Com emagrecimento em 90 dias de 10 quilos. Paciente 50 anos, tabagista há 30 anos, né? Então, a gente tem que pensar em fazer o diagnóstico diferencial de câncer, né? Evolui com tosse seca e chiado na porção superior direita do tórax. Certo. Há uma semana apresentou hemoptóicos e evoluiu com tosse produtiva, expectoração amarelada, dispneia aos médios esforços e febre alta com calafrios. Também pode pensar em tuberculose, ou então, por exemplo, de uma infecção, né? Já que ele é cobrador de transporte coletivo, tabagista de 2 maços por dia por 30 anos, a gente pode pensar também numa questão aí de tuberculose, né? Já que tem tá 90 dias, né, com esse quadro, então ele vai mostrar o raio-x de tórax. Vamos ver o que a gente vê, né? Ó, esse raio-x de tórax, ele tem aqui a cisura, né? É uma pneumonia lobar, né? O que a gente vê aqui, ó. Por que eu digo que é pneumonia lobar? Veja que tá vendo os broncogramas aéreos? Vocês estão vendo, ó? Cheio de broncograma aéreo. Isso aqui é uma pneumonia. Isso aqui é um raio-x típico de uma pneumonia. Agora ele quer saber por que é que esse paciente tem esse monte de pneumonia, né? Ele diz aqui, ó. Há uma semana apresentou hemoptóicos e evoluiu com tosse produtiva, expectoração. E ele disse assim, ó. Evolui com tosse seca. Peraí, o que é que eu quero ver aqui? Evolui com tosse seca, chiado no porção superior do diretor. Há uma semana apresentou hemoptóicos e evoluiu com tosse produtiva, expectoração na dispneia aos médios esforços e febre alta calafrios, tendo realizado raio-x de tórax. Então, aí onde é que tá? Né? Refere, ó, 2 episódios de processo pneumônico anteriores no último ano. Então, ele tem pneumonias de repetição, né? Já teve 2. Isso aí. É o Covid, né? Aí, beleza, tá aqui. Pneumonia lobar. Né? Pneumonia, broncograma aéreo, aqui o lobo, a cisura aqui, ó, dividindo bem certinho essa pneumonia lobar. Né? Aí ele quer saber. Beleza, um paciente de 50 anos, fumante, que já teve 2 outras pneumonias nesse ano, né? E que tá com esse quadro há 90 dias. O que é que você vai pesquisar? A gente falou, né? Você pode pesquisar tuberculose, pode pesquisar fungos, você pode pesquisar câncer. O que a gente vai fazer? Qual é a propedêutica? Então, se eu quero pesquisar câncer, eu posso fazer um lavado broncoalveolar, né? Eu posso fazer uma broncoscopia com biópsia, né? Eu posso fazer uma tomografia, né? Para visualizar melhor essa zona de condensação, né? Eu posso fazer o escarro e aí pesquisar. Nesse escarro, eu posso pesquisar citologia oncótica, o BAR, né? Bacilo ácido álcool resistentes, e posso pesquisar fungos também, né? Nesse escarro, né? Então, eu posso fazer a broncoscopia com biópsia, eu posso fazer
a tomografia e posso fazer essa citologia oncótica mais o bar, mais os fungos no escarro desse paciente. E assim eu vou fazer a pesquisa etiológica da doença de base. Não é normal estar tendo essas pneumonias de repetição, né? 3 pneumonias aí, né, no último ano. Então, o que está acontecendo? Por que esse paciente teve um emagrecimento tão grande nesses 90 dias, né? Então, a gente vai pensar aí nessas coisas, tá? Então, é assim que a gente faz a nossa propedêutica. Agora, qual a conduta terapêutica imediata a ser adotada? Então, é internar o paciente e antibiótico, né? Eu vou dar antibiótico nesse paciente. Interno e faço antibiótico terapia, né? Ó, a Liliana colocou uma coisa interessante aqui. HIV. Certo, perfeito, né? Todo paciente que você vê pesquisa imunodepressão, você pode pensar em HIV também. Tá certo. Poderia acrescentar, pedir também um teste de HIV, né? Aqui parece mais o câncer, né? Por causa do câncer, essa imunodepressão por causa do câncer, e aí, mas poderia ser também, poderia acrescentar, né? Já que todo paciente que tem tuberculose, a gente pesquisa HIV, né? Mas aqui parece mais, não é um quadro típico de tuberculose, essa placa, né? A tuberculose tem mais as cavitações, né? A gente viria mais isso daí. Ou então, a própria lobar, né? A condensação lobar com broncograma aéreo é mais de pneumonia, né? Mais de pneumonia. É isso. Como é internação, né? Como a gente vai internar esse paciente, que é um paciente grave, para pesquisa e tudo, então o tratamento com antibiótico não vai ser só macrolídeo, né? A gente pode associar o macrolídeo mais a cefalosporina, né? Para poder dar o tratamento para esse paciente, como ele vai estar internado, né? Do internar esse paciente. Certo? Ele tem comorbidades, né? Então eu tenho que internar esse paciente e vou dar um tratamento aí um pouquinho mais, né? Maior, né? Não vou fazer só macrolídeo, faço macrolídeo mais cefalosporinas, ou então, como o tratamento possivelmente vai ser internação, né? É isso daí. Certo. Próxima, meu amiguinho clínico. Você gosta de clínica, né? Eu sei que você gosta. Mas essas questões estão muito pequenas para ser de clínica. Eu não sei o que aconteceu com o FMT. Eu acho que ele bota cirurgião para fazer as questões de clínica, né? Diz assim, ó. Homem de 60 anos, trabalhador rural. Ó, quando ele diz isso aqui, não é aleatório, né? Trabalhador rural. Refere aparecimento de ferida no nariz há 60 dias. É uma ferida indolor envolvendo a porção anterior do septo nasal. Olha, associada à obstrução nasal e edema endurecido das asas nasais. Com pouca secreção. Refere 2 anos. De características semelhantes, tratadas ambulatoriamente por 30 dias, com resolução das lesões. Tem vários animais de estimação em casa, não vacinados. Alguns cães com problema de pele e mangueira. Exame físico: edema do nariz, com lesão ulcerada indolor, fundo seco e bordas elevadas, com destruição parcial do septo nasal, cartilaginoso e desabamento com fibrose da ponta do nariz. Nariz em tapir, né? Aí você vai dizer, isso aqui é sífilis, né? Ó, a úlcera indolor, isso é sífilis. E o negócio é que sífilis também causa a lesão no nariz, né? Também causa aí a lesão que pode destruir o nariz também, né? Mas aqui no caso não tem, não tá aparecendo sífilis, né? É um trabalhador rural, tem animais, né? Ele tem as feridas na perna parecidas, a ferida do nariz, né? Então isso aqui é uma leishmaniose cutânea, né? Cutânea mucosa, né? Leishmaniose cutânea mucosa, que dá justamente essas úlceras, né? E a destruição do nariz, né? Não é isso? Então, qual o diagnóstico? Olha aí a carinha dele, tá vendo aí? Esse endurecimento do nariz com destruição. Mas aqui tá errado, né? Tá faltando aqui a destruição da ponta do nariz, para dar o nariz em tapir, né? A partir das informações, qual o diagnóstico clínico sugerido pelo quadro? É leishmaniose cutânea, né? A gente fez uma live falando de dermatologia, falando sobre leishmaniose cutânea. Tá bem legal, tá aqui também para vocês também. 2. Cite 3 patologias que provocam destruição do septo nasal, descrevendo a localização da lesão no septo
e sua sintomatologia. Então, eu vou dizer as patologias. A sífilis, eu já falei uma delas, né? Sífilis pode gerar também a destruição do septo nasal. Outra lesão também, a paracoccidiomicose, pode gerar também destruição, né? O que mais pode gerar? A cocaína pode gerar, né? Lembra? Pode gerar também essa destruição do nariz, né? A cocaína, né? Quando ela é inalada há muito tempo, né? A cocaína também pode gerar. E uma lesão que causa fibrose generalizada é a esclerodermia, também pode gerar, né? Esclerodermia pode gerar também a destruição, por causa da fibrose da pele e da mucosa de forma geral, né? Então a esclerodermia também pode gerar essa destruição do septo, né? Então seria isso, né? Tranquilinho. Boa. Tá vendo? Clínica fácil demais. Fácil demais. É muito fácil. Tranquilo. No problem. Nenhum problema aqui pra gente resolver essas questões. Tá? Pense aí, com carinho no que eu falei. Veja aí logo a especialidade que você está, né? Tem muitos especialistas aqui, né? E eu quero fazer esse grupo de especialistas, né? Especialista responde. Aí para todo mundo ficar mais fácil, certo? E vamos aí botar para frente esses projetos, né? Para ajudar aí cada vez mais pessoas a passarem nesse revalido, certo? Se você ficou aqui até o final, escreva aí hashtag até o fim. Se você gostou da live, escreva hashtag live top. Mas, Rafael, eu vou escrever um ou outro. Escreva os dois. Coloque hashtag live top, hashtag até o fim, se você gostou, tá? E nos vemos aí amanhã ao meio-dia. Todo dia, 2 vídeos curtos, às 8 horas. Libera a live, uma live aí. E também a gente tem 2 lives por dia. Rapaz, é loucura isso aí, não? Doideira, né não? Meu amigo, é loucura. Eu sou doido. Até a gente passar nesse Revalida, eu vou estar nessa loucura total. Vejo vocês amanhã. Uma boa noite e fica com o Papai do Céu. Obrigado pela audiência, pela paciência e pela colaboração. Vejo vocês amanhã. Tchauzinho para todos.